a rede Ethernet normal, né, com a rede wireless, tá? Tá errado, tá? A Ethernet, que é a mais famosa, ele tem 1.500 bytes, tá? O Token Ring, né, ele tinha 500, tá? As redes Token Ring lá, era característico que a gente via nas apostas da Cisco, sempre aparecia o 500 lá, em relação ao 1.500 que a gente tinha na rede Ethernet. Então, quando a gente passava do Ethernet para Token Ring, né, fatalmente acabava havendo a fragmentação, que é uma das funções, né, da camada IP. Tá? O IP é carregado dessa fragmentação. Durante essa fragmentação, se os fragmentos percorrerem caminhos diferentes, a gente vai ter inversão, né, dos fragmentos, né, e o número de sequência vai mudar. Isso foi até uma questão do TCU que caiu ano passado. Né? Já a wireless, né, a gente guardem esse número, tá? Ele tem 2.034 bytes, né? Mas ele não perguntou nem quanto, né? Ele perguntou só se era igual. Se você souber que essa propriedade vem do meio, são meios completamente diferentes, com construções físicas completamente diferentes, mais uma vez, seria uma coincidência enorme, né? A gente tem MTUs iguais, tá? Seria uma coincidência universal, digna de nota. Portanto, questão errada desde o começo, tá? Não precisava saber, eu coloquei aí, mas não precisava saber. É raro ele perguntar qual é a MTU. Você precisa saber MTU, por exemplo, numa prova, né, que vai cobrar muito debug, né, como é que a gente chama, Rogério? TCP dumping, tá? Porque aí isso aí ajuda para a gente saber, né, o que está acontecendo naquele sniffer que a gente acabou de coletar, tá? Então é muito importante saber MTU, saber tamanho de janela, né? Saber número de sequência, se está fragmentado, se não está, mas aqui não, aqui era tranquilo, né? Tranquilo demais. O resto aí, né, é a parte de segurança, tá? Que eu me arrisco, já dei aula de segurança, mas aí vamos deixar quieto, tá? A gente vai pular direto para a questão 117, tá? Que é Cloud Computing, né? Que estaria mais para a área do Faguri, né? Mas dá para dar uma pincelada aqui também, né? Que não deixa de ser, né, da parte de infraestrutura. Acerca de Cloud Computing e virtualização, julgue os itens seguintes, né? 117. Cloud Computing, né? Pode ser vista como a evolução e convergência das tecnologias de virtualização e das arquiteturas orientadas a serviço. Ou seja, seria a virtualização com SOA. Né? Por coincidência, né, hoje eu estava vindo no metrô aqui, e aí eu chamo de literatura de suporte, né, que é aquela quando você não quer estudar diretamente, né, mas você lê uma coisa interessante e acaba estudando indiretamente. Hoje eu estava lendo a Tema, né, a revista do Serpro desse mês, tá? Esse mês passado, eu estava lendo ela, e ele falava, a revista, o tema da revista principal é Cloud Computing, né? E é justamente o que ele fala aqui, por isso que eu gosto de literatura de suporte, né? Você dá uma lida lá, não estava estudando, mas mata a questão rapidinho, né? E ele fala justamente isso, a revista do Serpro toda acaba falando isso aqui. Realmente, não é só isso, tá? Você tem outros parâmetros, como escalabilidade, elasticidade, né? Pulverização, tá? Agregação de serviços sob demanda, e tem outros fatores lá que um doutor lá do Serpro, que dá a entrevista principal, fala, mas pra gente, meros mortais, é isso aqui e tá valendo, tá? O Google utiliza isso para valer, né? O PopBay utiliza isso para valer. Cloud Computing matéria garantida daqui para frente em qualquer questão de concurso top de linha, tá? Tem que estudar, não tem jeito, já pedi dos professores de sistemas operacionais do Gran Cursos, né? Tanto o Faguri como o Bruno, já darem uma olhada nessa área, porque vai estar sempre cobrando isso daí, tá? 118 também de Cloud Computing. Cloud Computing é uma instância direta da computação autônoma, em que os sistemas se autogerenciam. Essa daí ficou assim, né? O sistema se autogerenciar ficou muito complicado. Eu nunca li nenhum texto, né, sobre Cloud Computing, né, eu já li sobre redes inteligentes, né, são redes que teria o self-healing, né, ou seja, ela se curaria por si só, né. Agora,
esse conceito para Cloud Compute, eu acho que ele justamente ele tentou misturar esses dois conceitos, tá? Cloud Compute, se você ler, nunca vi sobre autogerenciamento da rede, se ela é autônoma. Não, ele não está ligado a esse aspecto. Se tiver, é indiretamente, mas não diretamente, tá? Então a questão está errada, a 118. As duas últimas, tá? Que trata a parte de NAS, SANs e DAS, tá? Julgue os itens que se seguem relativos às tecnologias de armazenamento de dados. 119, SAN, Storage Area Network, né? Eu estou pegando essa parte também na parte de redes, que eu tô, apesar de ser uma parte que eu chamo de storage, né? Mas normalmente ela vem storage não é uma rede, né? Mas não é a rede do conceito externo que a gente tem, né? Seriam redes especialistas, seriam quase barramentos que a gente chama, tá? Então ela está agregando também esse tópico ao meu curso, né? Que seriam barramentos especialistas, SCSI, a SCSI, FCP, a FCP, tá? Não deixam de ser redes, não deixam de transportar dados, mas são redes especialistas, né? Eu agreguei porque estava meio abandonada, ninguém queria pegar essa carne de pescoço. Não, traz para cá que a gente desenrola. Então, SAN é uma rede de armazenamento de dados de alto desempenho, né? Que transfere dados entre servidores e dispositivos de armazenamento, separados da rede local. É isso mesmo, tá, pessoal? Na realidade, a SAN, Storage Area Network, é a evolução, né? Você tem o DAS, né, que é o Direct Attached, né? Seria um HD externo, vamos dizer assim. Você teria o NAS, que seria um servidor exclusivo, né, para... o DAS, ele não tem um sistema operacional completo, né? Ele depende de um sistema operacional que está em outra máquina para poder operar. E ele é atachado, né, a essa máquina através de um USB comum. A gente chama de DAS, tá? O NAS, a evolução desse seria um servidor com sistema operacional lá dentro, né? Seria aqueles Dell da vida, né? Que a gente usa com vários HDs para swap, etc. Especializado, né? Já SAN, já seriam vários dispositivos, sejam DAS, sejam NAS, interconectados por uma rede especialista de alta velocidade, né? E aí a gente pode ter uma fibra ótica, né, como meio físico, e em cima disso daí a gente tem um protocolo de alta capacidade de transmissão, tá? Aí seja a SCSI, etc. Então a questão 119, ela tá certa, tá? Não tem nada que desabone, é isso aí mesmo. Essas questões de DAS e NAS estão muito tranquilas, sempre quando cai mais ou menos assim, a não ser quando ele pede esbarramento. Quando pede barramento, aí complica um pouquinho, tá? 120, também DAS, NAS e SANs, né? Aqui ele fala especificamente do DAS. Direct Attached Storage, né? É um dispositivo especial composto de discos rígidos e software de gerenciamento. Até aí, tudo bem. Esse software você pode entender como o driver, né? Que controlaria esse dispositivo. Até aí, tudo bem. Ele não falou em sistema operacional. Se ele falar em sistema operacional, está errado, né? Destinado a atuar exclusivamente como servidor de arquivos em uma rede, né? Aí eu não sei se está errado, porque ele considerou como servidor, tá? Porque na concepção do servidor, ele teria que ser o próprio servidor, uma aplicação, né? Seria aí, quando ele fala servidor, aí ele já estaria dizendo que seria um NAS, né? Ou se ele está dizendo que é só como arquivos, né? Servidor de arquivos, só arquivos, né? E aí você poderia ter outra, no caso aí, acabaria sendo um arquivo, né? Porque tudo que a gente armazena lá é arquivo, né? Mesmo que a gente entenda que ele seja uma videoteca, uma música, um MP3, né? Um servidor de MP3, um servidor de filminho, ele nunca vai deixar de ser um servidor de arquivo, porque é de storage, né? O que vai detonar essa questão mesmo é o fato dele ter chamado esse dispositivo como servidor. Apesar dele ser, ele é apenas, né, um dispositivo, né? Ele não é considerado um computador. Se ele for um computador, ele deixa de ser automaticamente o DAS e passa a ser um NAS, tá? Como ele chamou o dispositivo de servidor, aí entra na categoria de NAS e essa questão ela estaria errada, tá? E aí a gente encerra, né, as questões pertinentes à minha área, tá? Espero que tenha dado tudo certo. Eu vou agora olhar lá atrás, né, como é que está a situação. E o Rogério, né, vai assumir, né, daqui para frente com as questões pertinentes à área dele, tá? Ele vai utilizar o laptop, né, para poder fazer isso daí. E aí ele também é a mídia nova para ele também, mais para ele do que para mim, tá?
a gente vamos nos focar e a gente tentar melhorar essa transmissão, tá? Obrigado, qualquer coisa, mande os e-mails, né, de feedback, ok? Agora? Tá, pessoal, eu recebi a notícia aqui que a gente vai demorar uns 2 minutinhos para trocar o microfone, para ficar melhor para vocês, e aí em seguida o Rogério entra, tá? Por favor, não saiam. O seu áudio está liberado aí. Ok, né? Tá ok? Pessoal, vamos agora pegar a nossa parte de desenvolvimento. Professor, Oi. lá dentro do verde, por favor. Lá Beleza. dentro, pode ir. Beleza. Pode ir mais para trás. Aí, Pronto. Aí tá bacana. Cuidado com o movimento para a esquerda, porque tá cortando a imagem. Tá cortando, né? Cuidado com o movimento para a sua esquerda. Faz mais movimento para frente. Pra frente, né? Ok. Então, ok então, né? Tá ok? Pessoal, boa noite. Como vamos dar aqui um prosseguimento aqui à prova, eu vou tentar falar sobre a parte de desenvolvimento e, se der tempo, as partes de engenharia de software, que é mais do professor Fernando Pedrosa, e a parte de governança de TI, que também é a parte dele. Eu vou só trazer aqui um pouco para cá, perto aqui meu note, porque eu não imprimi a prova, e já vou começar aqui a parte de desenvolvimento. Vamos começar pela questão 78. Procedimento ou subrotina é um conjunto de instruções que realiza determinada tarefa. As funções são criadas da mesma maneira que os procedimentos. A diferença é que as funções podem ser utilizadas em expressões como se fossem variáveis, pois elas retornam valores associados ao seu nome. Vou pedir aqui um pouco para... Espera um minutinho que eu vou pedir um pincel aqui para poder explicar para vocês. Bom, pessoal, procedimento de funções. Funções, eles retornam algum valor. Procedimentos não. Então, se eu tenho um procedimento lá, sei lá, cria cabeçalho. Nesse caso aqui, o procedimento ele só vai retornar, ele não vai retornar nada, ele somente vai pegar e criar um cabeçalho de um programa qualquer. Já uma função, por exemplo, ele vai retornar um valor. Então eu posso utilizar uma função dentro de uma expressão. Por exemplo, eu posso pegar e botar tipo total é igual a 3 mais a função soma com os parâmetros. Então, praticamente, é a mesma utilização
A letra. A mesma utilização de uma função é a mesma